saúde da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler alguns versículos aqui com os irmãos. Se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 4, do versículo 1, irmãos, até o versículo 10. Eu vou ler para tomar tempo, tá bom? Então, o título tem A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Também, irmãos, no livro de Apocalipse, o seu capítulo 3, apenas 2 versículos. Apocalipse 3, o versículo 10 e o versículo 11, que diz: Porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode se assentar, irmãos. Quero mais uma vez, irmãos, estar agradecendo essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, porque, irmãos, não é fácil. Irmãos, estar nessa posição aqui hoje, para mim, irmãos, foi difícil. Irmãos, eu fui oprimido de uma certa forma, que eu estava feliz e eu quase liguei pro irmão Éder e falei para ele cancelar que eu não vinha. Eu senti uma tristeza tão grande, irmãos, na minha alma, que eu cheguei a me perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Mas é assim, irmãos, quando você se põe à porta para fazer aquilo que Jesus te manda, quando você obedece, o inimigo ele não fica feliz, irmãos, e ele vai tentar de toda forma te parar, ele vai tentar, irmãos, de toda forma fazer com que você tropece e não chegue ao seu alvo. Mas eu falei assim: Senhor, se eu estou sofrendo tudo isso, é porque o Senhor tem uma palavra para a sua igreja, é porque o Senhor quer falar com o seu povo. E eu falei: mesmo assim, Deus, mesmo me arrastando, eu vou para aquele lugar hoje. E eu me sinto, irmãos, muito feliz, porque quando eu cheguei nessa casa, eu pude sentir a presença de Deus. Eu pude, irmãos, ter a confirmação no qual eu falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho palavra, mas quando eu digo para Deus: Senhor, eu me esvazio de mim para ser cheio de Ti, o Senhor, Ele me contempla, irmãos. O Senhor, Ele é quem enche, o Senhor é quem dá a palavra. E Ele diz assim: ó, eu dou a palavra e eu me responsabilizo. É apenas você se colocar na posição de servo. É você dizer: eis-me aqui, e verdadeiramente, irmão, você está na posição. Não é dizer o eis-me aqui e quando chegar na hora, irmão, você dizer um não para Deus. Quando eu digo eis-me aqui, eu falo para Deus: olha, Deus, independente da situação, independente
naquela congregação e parece que Deus me fez ter um foco neles. Irmãos, eles adoravam a Deus com tanta energia, com um sorriso no rosto. Irmãos, eles não sabiam nem a letra, mas eles adoraram, irmãos, com uma voracidade. Eu falei, Deus, aonde estou eu? Cadê o meu primeiro amor de lá atrás? Da onde o Senhor me chamava pelas madrugadas e eu ia orar. Deus, cadê aquela vontade que eu tinha, que não tive chuva, raios, relâmpagos e trovões? Eu pegava minha sombrinha, falava, minha mãe, tô indo para a igreja. Nessa época, irmãos, eu ia sozinha, a minha casa ainda não servia ao Senhor. E eu não faltava um culto, irmãos, mas eu tinha um foco. Eu sempre tive, irmãos, quando eu entrei na presença do Senhor, eu disse para mim, eu estou entrando para nunca mais eu sair. E eu levo isso comigo, irmãos, aonde eu vou. Irmãos, porque eu já tentei, sim, a gente é ser humano, é falha, a gente tenta desviar. Mas eu falei para mim mesmo, eu não sirvo nem para desviar, irmão, porque eu sou chata. É o diabo me chamando aqui, falando para mim eu ir, mas falando, não, mas não vai dar certo. Não, por aí não, me voltando para os caminhos do Senhor. Mas sabe o que é isso? É quando a gente faz aliança com o Senhor. É quando a gente tem propósito na casa do Senhor. Que mesmo a gente olhando, irmãos, para a esquerda, mas Jesus está aqui, ó, do ladinho, e você está com o olho aqui, outro lado. Mas quando Jesus chama, você não olha, não, peraí que eu estou indo pelo caminho errado. Irmãos, e aqui quando Jesus fala, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós estamos, irmãos, num tempo aonde o inimigo está nos ofertando e nós estamos indo. Nós não queremos mais ouvir a palavra do nosso pastor. Nós não queremos, irmãos, ser obedientes. Aí sabe o que acontece? No meio da caminhada, a gente vê que nada está dando certo, a gente culpa Deus. Ai, Senhor, por que o Senhor deixou? Não foi Deus que deixou, foi você quem quis. Existe, irmãos, um livre-arbítrio na nossa Bíblia, mas esse livre-arbítrio diz assim, ó, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É a nossa reflexão sobre si, olhando para mim e dizendo, eu posso mesmo? Eu faço mesmo? É olhar, irmãos, para o meu amigo Espírito Santo e perguntar para ele, amigo Espírito Santo, eu estou certa? Eu estou indo pelo lado certo? Eu estou fazendo aquilo que é certo aos seus olhos? Porque hoje, irmãos, é o que nós mesmos fazemos. Olhamos para Deus. Irmãos, o inimigo chega, faz o reboliço, faz tudo, e depois você se encontra como? Ah, Senhor, por que eu vivi tudo isso? Sabe por que você viveu, irmão? Porque você não deu ouvido à palavra. Você não deu ouvido quando você canta que você tem um Deus maior, que você tem um Deus grande, que você não dá ouvido. É você chegar aqui e você simplesmente louvar um louvor e não prestar atenção naquilo que ele fala com você. Irmão, o maior profeta da sua casa é você mesmo. Quando você louva na sua casa, que você entende aquilo que Deus quer falar, irmãos, as coisas acontecem. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso, irmão. Sabe por quê? Porque eu teve uma vez, irmãos, eu fui diagnosticada onde eu não podia ter filhos. E a maior alegria de uma mulher, irmãos, que cuidou de tantas crianças é ter o seu filho. Eu já contei isso aqui para os irmãos, eu vou contar novamente porque Deus, Ele me incomoda a falar. E um dia de oração, eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu estava muito triste. E eu falei, só Deus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E eu lembro de um profeta que simplesmente chegou e falou assim, ó, irmãos, vem aqui à frente aqueles que precisam de milagre. Irmãos, eu não estava querendo tanto milagre, porque quando eu falei para Deus que seja feita a vontade dele, então para mim estava tudo bem. Mas quando aquele irmão, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti o meu corpo queimar. Eu senti como a provisão de Deus chegava
sabe quando? Quando nós nos colocamos no posicionamento de amor a Deus. Quando nós dissemos para o Senhor que Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Não é eu olhar para Deus e falar, Deus tem que ser do meu jeito. Porque talvez se fosse do meu jeito não tinha dado certo. Mas graças a Deus que Deus olhou para mim, irmãos. Graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E irmãos, a caminhada realmente não é fácil. Aqui não é lugar de descanso. Quem foi que falou para você que aqui é lugar de descanso? Não, irmãos. Aqui é lugar de guerra, em cima de guerra. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos foi preparar um lugar. Jesus foi chicoteado, cuspido, humilhado por nossa causa. E Ele não precisava de nada disso. Se Ele simplesmente olhasse para Satanás quando Satanás estava tentando ele falasse assim, ó, some. Tudo tinha se acabado, estava tudo perfeito. Ele não precisava. Mas Ele falou assim, ó, eu vou ser humilhado, eu vou ser tentado, para que hoje eles estejam na minha presença adorando, para que hoje você estivesse aqui sentado nessa cadeira, irmão, tendo a oportunidade de você levantar a mão e agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito. Sabe por quê? Porque Ele não precisava te dar nenhum benefício. Mas mesmo assim Ele teve misericórdia e nos trouxe, irmãos, a vida. Essa vida maravilhosa que nós temos, irmãos. Muitas das vezes não está tudo bem, irmãos, mas a gente olha para o céu e a gente lembra que um dia Ele vai vir nos buscar. Nós lembramos que Ele nos fez essa promessa, que ainda, irmãos, que os dias se tornem difíceis, ainda que a caminhada se torne árdua, irmãos, mas nós estamos aqui guerreando por essa coroa. E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu lembro que na minha juventude, eu quando era dos jovens, eu tive um líder que proibiu a mocidade de cantar o louvor. Se eu não me engano, ele falava assim, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. A geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. E eu me lembrei disso, irmãos, quando eu estava ali falando com Deus, sabe por quê? Porque eu fiquei brava naquele dia. Mas hoje eu entendo porque Ele não me deixou cantar naquele louvor, onde Ele não deixou aquela mocidade louvar aquele louvor. Sabe por quê? Porque hoje talvez nós amamos mais o pecado e desprezamos o pecador. Nós mais apontamos o dedo do que chegamos a uma pessoa para lhe dar uma palavra. Nós aceitamos, irmão, tudo que o inimigo manda. O inimigo manda a palavra, você aceita. O inimigo manda mandar, você aceita. Não é para ser assim, irmãos. Nós somos a geração que mais tem perdido na presença de Deus. Irmãos, eu não tenho medo de falar isso, sabe por quê? Porque está difícil, irmãos, de você ver a casa do Senhor lotada de jovens. Sabe por quê? A sala de adoração está cheia, mas o culto de ensino está vazio. Não é, irmãos? A gente quer movimento, mas não quer reflexão. A gente quer tudo que é bom, irmãos, mas o bom nosso muitas vezes não é o bom de Deus. E a gente vai perguntar para o Senhor se é bom ou não? Não, simplesmente a gente embarca no barco e vai embora. Quando a tempestade vem, a gente está o quê? Oh Senhor, por que me desamparaste? Deus não te desamparou, não. Foi você com o seu livre-arbítrio que subiu no barco, pegou os remos e foi para onde não era para você. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos culpado a Deus por as nossas frustrações, porque nós não conseguimos, mas cadê você na posição que Ele te chamou? Deus, irmãos, Ele ainda faz promessas, faz, mas está difícil, sabe por quê? De cumprir. A culpa é de Deus? Não, irmão, a culpa é minha, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, ó, vou levantar você a pregador. Aí sabe o que você faz? Deita na sua caminha todo dia, pega o celular, entra no TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Você está online em todas as redes, menos na rede de Deus. O telefone está lá, ó, chamando você. Ângela. E eu tô o quê? Ah, Deus, aguenta aí só
pensão em tudo isso. Eu olho, irmãos, para a rua da minha casa. Tem dias que eu choro, irmãos. Sabe por quê? Porque quando eu me converti ao Senhor, tinha culto, irmãos, quase todo dia. Era culto, depois ensaio, círculo de oração. Irmãos, a gente ia até para onde a gente não tinha que ir. Era ensaio do salão, vamos. A gente estava lá, o salão vai sair, vamos também. As irmãs vão orar, vamos também. Hoje, irmãos, se você abrir a igreja aqui todo dia, no primeiro dia, pode ser sim, irmãos, que aparece uns 10, uns 12, mais ou menos. No segundo cai, no terceiro vem um, no quarto, pastor, estou cansada. Pastor, não deu. Mas a gente chega em casa, a gente liga uma televisão, a gente vai fazer tudo, menos aquilo que Deus falou. E para nós está ótimo. Aí a gente louva. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Você tem certeza disso? Tenha essa certeza, irmão, no seu coração. Se Jesus voltar hoje, você vai? Irmão, mas eu vou no culto todo dia. Não interessa para Deus. Sabe o que interessa para Deus? Você ter renúncia. Você estar aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Não é estar aqui só porque o pastor disse: tem reunião de obreiro. Eu tenho que ir, senão o pastor vai chamar a minha atenção. Não, irmão, é fazer a obra de Deus com amor. É chegar aqui com alegria, irmãos. É chegar aqui com um sorriso no rosto. Independente de qualquer situação, esteja tudo se acabando, irmãos. Mas ter alegria em Deus, irmãos. Está tão difícil ter alegria em Deus assim, irmãos. Está tão difícil acreditar nesse Deus tão grande, nesse Deus tão poderoso, irmãos. Que a gente aqui, louvando o hino da harpa, a gente sente a presença dele. É difícil, irmão, adorar? É tão difícil assim? É mais fácil que, irmão, pagar preço? É mais fácil você ser frustrado? É mais fácil você chegar lá fora e ser esculhambado pelo diabo? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, não. Sabe por quê? Deus está te chamando nessa noite. E Ele falou assim, não é porque eu disse que eles seriam salvos que estaria tudo bem, não. Todo dia tem que batalhar. Todo dia tem que orar. Todo dia, irmãos, você tem que agradecer a Deus por você estar aqui nessa casa. Sabe por quê? Vai chegar um dia que você não vai poder. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai estar lá na porta pedindo para entrar. E sabe o que Jesus vai dizer para você? Não, eu não te conheço. Aí a culpa é de Deus se Ele fizer isso com você? Que Deus é ruim. Não, irmãos. Deus em todo tempo Ele é amor, mas Ele também é justiça. Irmãos, e é assim. Se você não fizer aqui, não se preocupa não, irmãos. Quando você chegar lá em cima, Ele também resolve. Então, irmão, não tem para onde você fugir. Se você sair da sua casa, irmãos, com vontade realmente de adorar ao Senhor, coloque o seu foco nele hoje. Saia daqui de maneira diferente, sendo um verdadeiro cristão, irmãos. Porque está difícil mesmo é você ser cristão. Está difícil renunciar, não tá? Porque tudo a gente acha bom. A gente acha bom ter uma internet. A gente acha bom ter um carro pra gente bater perna. E quando chega na hora da gente honrar a Deus, a primeira coisa que a gente olha e fala assim: Deus, eu vou deixar para outro
queria chegar aqui e falar com vocês do jeito que ele falou comigo. Porque ele falou tanto, tem 3 dias que ele fala comigo. E eu, maravilhada, sorrindo. E às vezes eu estou assim, limpando a casa. E eu, ai Senhor, que lindo. E meu marido sem entender nada. E eu, irmãos. Mas sabe o que é isso? É ouvir a voz do seu Deus. Mas sabe, irmãos, não é porque eu sou perfeita, não. Sabe por que hoje eu estou aqui? Porque há 15 dias atrás, Deus falou comigo que era para mim vir para a igreja. Ah, sabe o que eu falei para Deus? Ah, hoje eu não vou não, que eu estou cansada. Os meus 3 filhos ficaram enfermos. E eu sem entender nada, porque estava todo mundo bem. Aí eu olhando para eles, olhando para a minha situação, e Deus falou, lembra do não? Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu pedi perdão, eu falei, Senhor, eu sou um ser humano falho. Senhor, mas me perdoa. E no dia que eu vim aqui, irmão, era um domingo, meus filhos estavam ótimos. Tudo aquilo passou, irmãos. Aí sabe o que eu entendi, irmãos? Que a minha posição, quando eu digo eis-me aqui, eu não posso dar para trás. Eu não posso chegar para o meu Senhor e dizer uma palavra, eis-me aqui, e quando Ele me chamar, eu dizer, ah não, Senhor, eu não vou não. Sabe por quê? Porque Ele estava me esperando. Ele estava lá, vamos. Aí eu, ah não, Senhor, não vou não. Ele, vamos. Talvez, irmão, nesse dia, era para ter ganhado almas. Talvez era para ter encontrado alguém na rua que precisava de uma palavra. Aí sabe o que eu fiz? Eu não fui. Mas eu tenho certeza que naquele grande dia Ele vai acertar comigo. Essa é uma certeza que eu tenho, irmãos. Porque todas as vezes que a gente deixa de fazer, irmão, por ego, porque a gente quer viver muito mais de mim do que do Senhor. A gente não quer mais, que Deus esteja em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar tem que ser eu, aí depois Deus, aí vai as outras coisas. Está errado, irmãos. Quando eu resolvo fazer primeiro aquilo que Deus me pediu, sim, irmãos, as coisas, joia. Quando eu resolvo fazer primeiro eu, sabe o que acontece? O mar se levanta, vem o vendaval, o barco, o remo sai, aí você fica lá dele, Senhor, mas o que eu vou fazer, Senhor? Oh meu Deus, bate desespero. Mas por quê? Simplesmente porque eu resolvi viver o meu eu. Às vezes eu estou na igreja aqui, irmão, Deus me incomoda para falar isso. Tem gente que dentro da igreja de uma forma, eu sou pentecostal, quando você chega lá fora, parece que a pessoa mais derrotada que você já viu na vida. Irmãos, não é aparência não, irmãos. Para viver o projeto de Deus, você tem que viver ele aqui, viver na sua casa também. Não adianta querer sentir o Espírito Santo só aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque tem dias que você vai se deparar com uma palavra igual a essa. Aí você vai dizer para o Senhor, Deus, o Senhor é ruim, porque eu estava esperando um movimento na igreja, aí o Senhor mandou uma pessoa para falar que eu estava errado. A gente faz birra. Irmãos, não é brincadeira não, a gente faz birra até para Deus. Como assim? A gente faz birrinha. Se Deus falar assim, não vou te dar, me aguarda, Senhor, me aguarda. A gente tem que me aguarda. Eu sou muito de falar isso com Deus, me aguarda que eu estou chegando. E eu me deparei com isso. Eu falei, gente, Senhor, tenha misericórdia. A gente às vezes não quer lá e brincar com Deus. Senhor, vem aqui, Deus, que eu tenho muito para falar. Aí tá aqui, reclamando para Deus. Esse tempo de reclamação que você teve é perca, irmãos. Porque se você estivesse adorando, na sua casa estava acontecendo um mover. Se você estivesse adorando, Deus estava abrindo as portas. Se você estivesse adorando, a situação estava mudando. Sabe por quê? Porque Deus, desde o ventre da sua mãe, Ele te conhece. Ele que escreveu a sua história. Ele sabe de tudo que você vai passar. Sabia disso? Aí você para no meio da sua trajetória e vai debater com Deus porque você não gostou do que Deus fez. Mas eu tenho uma resposta para você.
se entristece. Com certeza, irmãos. A gente é ser humano. A gente pode se entristecer, a gente pode chorar, mas a gente pode fazer tudo isso. Sabe como? Lembrando que a gente tem um Deus poderoso, que a gente tem um amigo, o Espírito Santo, que aqui, como já foi louvado, Jesus, ele é o meu amigo, e eu não estou chamando o meu amigo para sentar comigo, não. Eu estou fazendo aquilo que eu quero. Eu estou vivendo o sonho que eu projetei para mim. Eu estou vivendo aquilo que eu falei que eu ia viver. Mas eu não olhei para Deus e perguntei: Senhor, o que é para mim viver? Eu parei na minha caminhada para perguntar ao Senhor: por que eu estou passando por tudo isso? Porque as irmãs, tem horas que a gente passa umas lutas, umas provas a mais, é extra. Porque eu não quis pedir para Deus, eu não quis falar com Deus. Eu simplesmente peguei e falei assim: estou tomando a rédea da minha vida, tchau, Deus. Mas Deus ficou lá atrás te esperando. Irmãos, Deus ele não te abandona, não. Ele simplesmente vai ficar lá onde você deixou ele. Sabe por quê? É para você lembrar de voltar e chamar ele para a sua vida. Porque Deus, ele não é Deus de arruaça, de entrar na sua vida e fazer o que ele quer. Ele bate, na porta e pergunta: eu posso entrar? Se você deixar, irmãos, ele vai entrar, ele vai mover as coisas de lugar. Mas se você deixar ele lá atrás e não querer saber mais dele, ele vai continuar lá te esperando. Para que no dia do seu arrependimento você volte lá e vá falar com ele. E sabe o que é mais engraçado, irmão? Deus, ele não vai te desprezar. Ele não vai falar: olha, você estava todo errado. Ele vai dizer: vinde a mim. Vem, vamos conversar. Vamos colocar as coisas no lugar. Vamos refazer o projeto. Vamos fazer tudo de novo, porque agora vai dar certo. Ele não vai pegar um chicote ou vai pegar, irmão, uma chinela, como muitas das vezes a gente faz ameaçando o filho, e falar: olha, eu falei pra você, menino, eu não falei pra você não fazer isso? Não. Ele vai dizer: vem, vamos conversar, vamos arrumar a casa, vamos rever aonde foi que o projeto não deu certo. Aí sabe o que ele faz? Aí você vai dizer assim: Deus, eu estou muito cansado, os meus pés estão calejados. Ele fala: não se preocupe, não, eu pego você no colo. Aí ele vai sair carregando você. Olha como Deus é lindo. A gente fez tudo errado, tomou a rédea da própria vida, e o nosso Deus ainda vai pegar a gente no colo e vai levar a gente, irmãos, ao projeto que ele projetou. Ele não nos desampara. Pelo contrário, irmãos, ele fala com a gente no louvor, ele fala com a gente na palavra, ele usa alguém lá fora quando você precisa. Mas você não tem dado ouvido, sabe por quê? Porque o ego está maior. A renúncia você não quer ter. Nessa noite, irmãos, eu falo assim: quer movimento? Renuncia. Se encha de Deus nessa noite, se esvazie do seu coração que tudo você quer. Porque ele fala: tudo é ilícito, mas em tudo te convém. Então, irmãos, nesta noite, resolva hoje qual a posição você quer tomar. Se você quer a posição de servo, ou se você quer essa posição do eu tomo conta da minha vida sozinho. Sabe por quê? Se você veio aqui tomar conta da sua vida sozinho, que Deus que você veio adorar? Meu Deus. Será que é esse mesmo Deus que faz tudo por você? Será, irmãos? Faça essa pergunta para si nessa noite. Sabe por quê? Porque às vezes, irmão, a gente está tão frustrado, a gente está com a cabeça tão cheia, irmãos, que a gente se esquece dos planos e dos projetos. E ele está sempre lá dizendo: olha, vem que vai dar certo, vem que eu vou fazer. A gente está desacreditado. Deus levanta, irmãos, não sei da onde, faz as coisas darem certo. Deus manda as coisas para você, irmãos. Eu sou prova disso. Sabe por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vivi, irmão, um tempo onde eu tive o meu segundo filho, e eu falava assim para Deus. Eu lembro muito bem que eu falei assim para Deus: Deus, eu queria, Deus, um cobertor para o meu filho, assim, 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 assim.
Senhor. Aleluia. Com o mesmo detalhe, com a mesma cor, com tudo. Semanas depois chegou outra irmã. Eu tenho umas roupas aqui do meu filho que não servem mais, irmãos. Não foi uma sacola, não, foi 3 que ela deixou na minha casa. E sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente resolve, irmãos, adorar o Senhor em espírito e em verdade, irmãos, Deus Ele faz. Quando a gente resolve, irmãos, deixar o meu eu, deixar as circunstâncias, irmão, porque eu estava triste. Eu estava triste. E eu falava para o Senhor, me abre uma porta, e a porta não abria. Eu falava, Senhor, como que eu vou aguentar pagando aluguel? Eu já tenho a minha filha, e tinha que comprar para um, tinha que comprar para outro. E o meu filho, irmãos, quando ele nasceu, ele não podia vestir qualquer roupa. Ele só podia vestir roupa de algodão, porque ele tinha alergia das outras. Não podia, irmãos, com cheiro, não podia com nada, irmãos. Meu filhinho vivia de fralda, porque não tinha roupa que dava para colocar nele, que ele não ficasse com alergia. Mas mesmo assim, irmãos, eu não renunciei ao meu Deus, não. Eu falei, Deus, se eu estou passando tudo isso, é porque o Senhor está no meu barco. É para eu dizer aqui que eu precisei, sim. Eu precisei, eu não tenho vergonha de dizer não, irmão. Eu precisei. E chegou alguém na minha casa com a provisão. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo numa aparência tão grande que a gente não tem capacidade de entrar naquelas portas e dizer, eu preciso de ajuda. O seu eu está tão grande que você está sendo frustrado. Você está fazendo as coisas tão do seu jeito e está esquecendo que aqui tem um povo que está aqui para te ajudar. Glória, glória. É ruim, irmãos, ouvir isso? É, irmãos. Porque eu sei muito bem que não era uma palavra que você queria para hoje, mas é o que Deus tem para a tua vida nessa noite. Deus, quando Ele fala assim, ó, eu vou lá, vou derramar o que eu quero, não é o que as pessoas estão querendo. Não é, irmãos, eu chegar aqui e falar, Deus, eu quero assim, quero assim, quero assim. Não, irmãos, é do jeito de Deus. Então, irmãos, nessa noite, siga, irmãos, o projeto de Deus. Comece a fazer renúncia, irmãos. Comece a olhar para si nessa noite e perguntar se você está agradando a Deus. Será que não tem nada que você está guardando ali que você precisa renunciar? Será que o que está atrapalhando a sua adoração nesta noite não ficou lá na sua casa? Será que você não chegou na presença do Senhor hoje dizendo, Senhor, hoje eu vim só por conveniência, só para os irmãos não darem falta de mim e mandar uma mensagem lá em casa perguntando por que eu não fui para o culto e eu ainda tenho que inventar, porque a gente não tem isso, a gente não é nem verdadeiro, a gente inventa uma situação e fala, eu não fui por causa disso, disso e disso, e não era, eu não fui porque eu não quis. Tá vendo? A gente tem até medo de falar, eu não fui porque eu não quis. Irmão, o pastor não vai castigar você, não. A bênção quem perdeu foi você, não foi ele, porque ele estava aqui. Não é? Porque a gente tem essa também. Ai, mas. E outra, irmãos, a gente às vezes sai do culto aqui, aí com uma pessoa em casa, ai, como foi o culto, que não sei o quê. Irmão, para de falar como foi o culto. Fala, você quer saber como que foi o culto? Próximo culto você vai comigo. Pra você sentir o mesmo que eu senti. Não fica dando spoiler do culto, não, irmão. Sabe por quê? A pessoa que estava querendo spoiler é quem precisava estar aqui. Aí você dá spoiler, aí a pessoa fica, ai, nossa, foi bonito, mas não estava nem
aqui essa palavra, aonde o Senhor ele me orienta a falar com a igreja. E eu sou muito grata, sabe por quê? Porque eu falei para Deus, eu não tenho nem o que falar para a tua igreja, mas eu tenho certeza, irmãos, que o meu me esvaziar de mim, se encher de Deus, ele fez um efeito aí no seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra hoje não foi em vão. Irmãos, resista às tentações do inimigo. Irmãos, entre nessa luta, irmãos, para lutar de verdade. Entre na presença de Deus, irmãos, para segurar, irmãos, essa salvação que a gente tanto precisa. Para de querer largar as coisas de Deus por qualquer coisa. Para de querer parar na sua caminhada porque alguém da sua família ou lá da sua igreja parou. Irmão, quando Deus chegar aqui, a salvação é individual. Ele não vai perguntar para mim sobre a vida do Tiago, sobre a vida da Karina, não. Ele não quer nem saber. Ele quer saber se eu estava pronta para subir. E se eu não estiver, irmãos, eu vou ficar. Felizmente, irmãos, é isso. Hoje, irmãos, a gente está deixando de pregar o que é céu e o que é inferno, porque não nos convém. Está assim agora. Não pode mais falar de céu e inferno, porque as pessoas elas se sentem ofendidas. Irmão, mas eu tenho uma palavra para você. O céu existe, o inferno também. O destino da sua viagem hoje, quem escolhe é você. Não é eu, irmãos. Eu posso sim orar pela sua vida. Eu posso sim, irmã, te orientar. Mas naquele grande dia, irmãos, eu não posso fazer nada por você. É você e Deus. E não adianta inventar desculpinhas para Deus, não, sabe por quê? Porque nós estamos aqui cultuando. E os olhos dele estão aqui, ó, pairando sobre as nossas vidas. Olhando para ver se realmente nós viemos à presença dele para fazer aquilo que nós falamos que víamos fazer. Se nós viemos hoje mesmo adorar o nome dele. Se nós realmente entramos aqui com aquele intuito de eu vou para a igreja adorar, glorificar, engrandecer a esse Deus, irmãos, que é grande, que é tão bonito, irmãos, que é tão misericordioso sobre as nossas vidas. Irmãos, eu me alegro só de falar, irmãos, que Deus ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque no dia a dia da caminhada é aí que a gente vê o que vale a pena, irmãos. Escolha hoje o que vale a pena para a sua vida. Se é continuar lutando pelos céus ou se é para continuar desfrutando as coisas do mundo e naquele grande dia Deus olhar para você e dizer que ele não te conhece e que você não tem lugar com ele. O que adianta, irmãos, estar aí sentado e naquele grande dia você não ir com ele? Aí te adianta alguma coisa nessa noite? Esteja aqui, irmãos, simplesmente com um propósito de adorar em espírito e em verdade, e naquele grande dia ele olhar para você e dizer: vem, meu servo, e você com toda a alegria do mundo esquecer das provações e morar naquele céu maravilhoso que tem, ó, tempos que ele prometeu. Escolha viver mais de Deus para sua vida. Sai do raso, irmãos. Começa a viver, irmãos. Começa a entrar nessas ondas. Deixe Deus te levar. Para de olhar para trás e querer que o inimigo tome conta da sua vida, irmãos. A gente já sabe de onde o Deus nos tirou, irmão. Não queira voltar para lá, não. É ruim, irmão. Você já passou lá e quer voltar por quê, irmãos? Por que quer voltar para aquele lugar horrível da onde Deus te tirou? Por que quer voltar para o vício? Por que quer voltar a ter uma vida bagunçada, irmãos? Se Deus te oferece vida, se Deus te oferece, irmão, grandes coisas na presença dele, é lutando, irmão, mas ele te abençoando, é tendo provação, irmãos, mas Deus te contemplando, te honrando. Tem certeza que você quer voltar nessa noite? Pensa nisso. É para aquele lugar ruim que você quer ir? Então tome posse dessa palavra nessa noite. Não deixa que as tentações adentrem a sua vida. Olhe para o céu de onde vem o teu socorro. Irmãos, e a própria palavra diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus fala assim, ó, eu estou indo, tá tudo, mas eu estou deixando o Consolador. Eu estou deixando alguém para lutar pela sua vida. Eu estou deixando alguém que quando você chorar, ele te consola. Que quando você não quiser mais andar, ele te carrega no colo. Eu estou deixando alguém que você vai precisar e ele simplesmente
Senhor prometeu. E assim